No vídeo de hoje vamos falar sobre como fazer para decidir com sabedoria. Você que está assistindo esse canal pela primeira vez, se achar legal, se inscreva no canal e se achar o vídeo interessante, dê um like. Já faz algum tempo nós falamos muito das ideias de um autor chamado Stephen Covey, autor daquele livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Hoje eu quero discutir uma das ideias que ele apresenta e mostrar um outro livrinho muito interessante. Ele vai falar sobre como a gente faz para tomar decisões. E o jeito mais inteligente de tomar decisões. Vê se faz sentido para você. Que muitas vezes, na hora de decidir o que fazer, a gente sempre usa como referência o critério da urgência. Então é assim, tem que fazer alguma coisa? O que é urgente? Vamos resolver o que é urgente. E a gente acaba pautando, seguindo, orientando a vida muito pelo campo da urgência. E o que o Covey chama a atenção é que se a gente faz isso, a gente está entrando num caminho que vai terminar mal. Por quê? Quando eu trabalho na urgência, é como se eu estivesse reagindo ao mundo. É urgente, você faz, você faz, você faz. Você não está liderando. Pensa assim, toda vez que você trabalha na urgência, é coisa que você tivesse liderado lá atrás, decidido lá atrás, não estava urgente. Se está urgente, é porque você já está perdendo o prazo, você já perdeu o momento certo. Então, ele vai sugerir que ao invés de a gente trabalhar apenas com o critério da urgência, a gente também use o critério da importância. E aí, olha que coisa, eu achei fantástico. Ele diz assim, dá para separar tudo que a gente faz na vida em duas colunas. Uma é urgente e não urgente. É como se você fizesse uma lista do urgente e não urgente. Aí o Covey diz, só que além disso, você precisa também dividir as suas atividades em importante e não importante. E aí você vai ter uma espécie de uma matriz para tomar decisões com sabedoria. Veja que coisa curiosa. Você tem atividades que estão no quadrante 1. Quadrante 1 são atividades importantes e urgentes. Mas também tem atividade que está no quadrante 2. Quadrante 2 são as atividades que são urgentes, mas não são importantes. Por exemplo, eu estou gravando esse vídeo agora. E até a pessoa que está, minha diretora, me perguntou, você desligou o celular? Olha, se eu não desligo o celular, estou falando com vocês e de repente toca o celular. O celular é sempre urgente, ele vai interromper o que eu estou fazendo. De repente eu pego lá, pois não, só um minutinho, deixa eu atender e tal. Aí você vai ver... Pô, é uma pessoa querendo saber se você já tem telefone, se você... Fala, mas claro que eu tenho, se eu estou com o telefone, mas a pessoa... Sabe esse pessoal que fica vendendo linha, essas coisas? Pô, nada contra, mas nesse momento foi urgente, mas não era importante. Então o autor diz que todo dia a gente tem atividades que estão nessa categoria. O que ele diz é que sempre que a gente trabalha com essas atividades apenas, a gente está no campo da produção, produção, é o que você produz. E quanto mais você faz isto, mais você produz, mais serviço tem para fazer. Aí a dica que ele dá, essa eu achei o pulo do gato, é a seguinte: nós precisamos investir mais no quadrante 3. Tchan, 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 tchan. O que é quadrante 3? Quadrante 3 são as atividades que são importantes, mas não são urgentes. Tudo aquilo que é importante, mas não é urgente, é uma ação que você decide quanto fazer. Você se programa, você lidera. E essas ações que estão nesse quadrante são chamadas de ações CP. O que é CP? Capacidade de produção. Ações CP, capacidade de produção. Quanto mais eu investir em capacidade de produção, mais eu vou poder produzir. Você quer reduzir as urgências da vida? Invista em atividades CP. Ao fazer isso, as urgências diminuem. Exemplo clássico, conversar com os seus filhos, quem tem filho. É uma atividade importante? Claro. É urgente? Não, é não urgente.
é importante e é não urgente. Logo, é uma atividade CP. Aí o que acontece com muito pai? Não acha tempo para conversar com os filhos, até que um dia pinta uma crise. A crise o que é? Urgente e importante. Então, as coisas viram urgentes quando a gente não consegue tratar delas no momento certo, quando a gente não se programa, quando a gente não investe na nossa capacidade de produção. Tá ficando claro o raciocínio? Outro exemplo, ler um livro. É importante? É importante, mas não é urgente. Aí você tem uma atividade, você pega o livrinho, bota um papelzinho no meio e pronto. Quando der, você volta a ler de novo. Eu atualmente estou com 2 livros lendo simultaneamente. Dependendo do local, é um livro ou é outro. Não tem problema. É uma atividade importante, mas não é urgente. Agora, se você lê continuamente, o que vai acontecer com você? Você vai ser uma pessoa que vai ter mais capacidade de produção. Você tem que preparar um relatório, você tem que fazer uma carta, você tem que responder um e-mail, as palavras vão sair da sua mente com mais precisão e mais rapidamente. Enquanto um colega seu está assim, o que eu escrevo aqui? Oh meu Deus, hoje está faltando inspiração. Você... Aí daqui a pouco vão começar a te perguntar, me fala um sinônimo para isso, como é que eu posso dizer tal coisa? Você vai saber, por quê? Porque você tem capacidade de produção, você vai se diferenciar. Essas ideias o Covey apresentou de forma bem detalhada neste livrinho. Como definir prioridades em um mundo sem tempo. Neste livro, olha o tamanho da criança. Neste livro, ele basicamente vai falar sobre você priorizar as atividades capacidade de produção. Essas atividades você pode programar e se você fizer de forma disciplinada, você vai aumentar a sua capacidade de produção e você, portanto, vai produzir mais, diminuindo as urgências. Meus amigos, a gente não consegue segurar o tempo, a gente não consegue parar o tempo. O jeito dele é esse, ele vai passando. Por isso o que a gente precisa é ser mais rápido. Invista na sua capacidade de produção.